Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci
nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma vez na tua casa, meu Pai, em liberdade, com as portas abertas, meu Pai, para louvar, para agradecer o teu santo nome, meu Pai, também para ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui. Obrigada por aqueles que dedicaram a Ti os seus dízimos e suas ofertas, meu Pai. Continue falando aos nossos corações, meu Pai. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio para estar falando conosco, meu Pai, aquilo que é necessário, que nós possamos sair daqui, meu Pai, diferentes da forma que entramos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Já há alguns domingos, meus irmãos, que nós estamos fazendo a exposição bíblica da primeira e da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje nós veremos o último texto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Faremos então o estudo desse último texto. Abram as suas Bíblias na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos de 9 a 18. A palavra de Deus nos diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela palavra e que nesse momento o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos para transmitir, meu Pai, ao coração de todos os Teus filhos aqui presentes a verdade contida nas Escrituras Sagradas. Fala conosco e conceda, ó Pai, a cada um de nós o dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos ao Senhor. E que mediante este dom, nós possamos, ó Pai, crer em tudo aquilo que será pregado, recebendo com mansidão e de bom grado a palavra de Deus que mais uma vez será pregada nessa noite. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, já então há alguns dias que nós alguns domingos, nós estamos nos dedicando à exposição bíblica da primeira e segunda cartas de Paulo a Timóteo. Nós já fizemos aqui, meus irmãos, inúmeras considerações referentes a esses dois textos. Aqueles que acompanharam pelo menos a maioria dos estudos que têm sido realizados referentes a essas duas cartas, com toda certeza aprenderam muito daquilo que Paulo quis ensinar para esse discípulo que ele tanto amava e que se chamava Timóteo. Eu já disse para os amados irmãos em outras ocasiões que a finalidade precípua, o objetivo principal de Paulo ao escrever essas duas cartas para Timóteo era de orientá-lo, de instruí-lo sobre como ele deveria agir diante dos falsos profetas, diante dos falsos mestres que infelizmente estavam ali perturbando o bom andamento da igreja em Éfeso. Lembrando os amados irmãos que Timóteo era um jovem pastor e mesmo sendo ainda um jovem e tendo pouca experiência ministerial, coube a ele apacentar uma das igrejas mais importantes daquela época, que era a igreja cristã na cidade de Éfeso. E como era uma igreja grande, ele estava enfrentando muitos problemas com falsos ensinos. E para ajudá-lo
a combater esses falsos ensinos, é que Paulo então escreveu essas duas cartas. Uma vez que Paulo ele vivia viajando, ele não podia estar sempre ao lado de Timóteo e também dos demais discípulos que ele fez pelo caminho. Uma das formas dele manter esse vínculo de amizade e de instrução era a escrita de cartas. Certo, meus irmãos? No tocante, meus amados irmãos, especificamente a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a que nós estamos estudando, além desse objetivo de instruir Timóteo sobre como lidar com os falsos mestres, Paulo também nessa segunda carta ele demonstra o interesse de ver Timóteo por mais, pelo menos uma vez. Por que Paulo demonstra esse interesse, meus irmãos? Porque quando ele escreveu essa segunda carta, ele havia sido preso em Roma pela segunda vez, e nessa segunda prisão, Paulo havia sido condenado à morte. Então, meus amados irmãos, Paulo, enquanto estava preso aí nessa segunda ocasião em Roma, ele aguardava o dia em que ele cumpriria com a sua sentença, ou seja, o dia em que ele seria executado pelas leis romanas, leis essas que o haviam condenado à morte em virtude aí, dessa pregação do evangelho que Paulo fazia e que ele não deixava de modo algum. Então, sabendo Paulo que estava prestes a morrer, ele escreve então mais uma carta a Timóteo, continuando a instruí-lo sobre esses falsos mestres, mas também, meus irmãos, demonstrando o interesse, o desejo de ver o seu discípulo querido pelo menos mais uma vez. Esse também foi um dos objetivos pelos quais Paulo escreveu esta segunda carta. E esse objetivo, meus irmãos, de ver Timóteo mais uma vez, ele fica bem evidente, meus irmãos, no texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite. Esse texto, meus irmãos, eu dividi ele aqui em duas partes. Eu quero enfatizar aqui 2 pontos diferentes desse texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. E nesse texto nós também podemos perceber esse desejo que Paulo tinha de ver o seu discípulo querido pelo menos mais uma vez que ele havia sido condenado à morte e essa sentença já estava prestes a se concretizar. Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente, acompanhe comigo a leitura. Olha só o que Paulo diz, meus irmãos, logo aqui no versículo 9, logo de cara no versículo 9, lembrando que ele está falando isso para Timóteo, seu discípulo querido. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Mais uma vez aqui, meus irmãos, em outros trechos dessa segunda carta, nós também vamos observar isso, Paulo está pedindo a Timóteo encarecidamente, meu filho, venha me encontrar, e venha depressa. Por quê, irmã Diva, que Paulo ele faz essa afirmação? Porque ele estava condenado à morte. Paulo sabia muito bem que o dia de cumprir a sua sentença estava chegando. E ele não queria morrer sem ver Timóteo pelo menos mais uma vez. Então, Paulo ele demonstra esse amor, esse cuidado especial para com Timóteo. Timóteo, com toda certeza, deve ter sido um discípulo muito íntimo de Paulo. Assim como João foi para Jesus, Timóteo, com toda certeza, o deve ter sido para com Paulo. E antes de morrer, meus amados irmãos, obviamente, como bom amigo e bom discípulo que Timóteo era, Paulo queria vê-lo mais uma vez. Então ele nos diz aqui logo de cara no versículo 9, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Então Paulo mais uma vez esboça esse desejo de se encontrar com Timóteo pela última vez, uma vez que ele sabia que estava prestes a morrer em virtude de uma sentença romana. Agora, prestem atenção, meus irmãos, nos demais versículos que eu lerei nesse momento, até o versículo 16. Acompanhe aí comigo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras.
Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Meus irmãos, o primeiro ponto, meus amados, que eu gostaria de enfatizar nessa mensagem de hoje, e que Paulo deixa muito claro, meus irmãos, nessa primeira parte, dos versículos 9 a 16, é que no decorrer da carreira cristã dele, meus amados, ele teve que conviver, irmã Ednete, com o abandono de muitas pessoas. Algumas dessas pessoas, inclusive, que antes demonstravam, aparentavam ser crentes, aparentavam ser discípulos fiéis, mas que no decorrer da caminhada acabaram abandonando a fé, acabaram abandonando Paulo, e Paulo, meus amados irmãos, chega a dizer aqui, meus amados, no versículo 16, olha só o que ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Meus amados, se coloque no lugar de Paulo. Se coloque no lugar dos pregadores há 2000 anos atrás, que receberam a responsabilidade da parte de Jesus de continuar pregando as boas novas de Cristo, e que à medida que as perseguições iam surgindo, iam vendo aquelas pessoas que aparentemente eram seus amigos sumirem, abandonando esses fiéis pregadores à própria sorte. Meus amados, uma coisa que fica evidente para mim nesse texto, e que eu, meus amados irmãos, considero como uma das piores atitudes que um ser humano pode cometer, e quando essa atitude é cometida por um crente, ela fica pior ainda, é o abandono, e ainda pior do que o abandono, é aquilo que nós estamos acostumados a chamar de traição. Traição. Você olhar para uma pessoa em quem você tanto confia. Você olhar para uma pessoa em que você, de fato, de quem você esperava uma atitude de apoio, de perseverança, de fidelidade, irmã Ednete. E essa pessoa, de uma hora para outra, por conta das dificuldades, por conta de adversidades, irmão Josimar, ou por conta, sabe-se lá de quê? Ela te abandonar, virar as costas para você, te trair. Meus irmãos, isso é uma atitude terrível. Como eu disse e volto a repetir, uma atitude que eu repugno de pessoas lá fora, e que eu repugno o quíntuplo quando se refere a pessoas que se dizem cristãs. Meus amados, eu me coloco no lugar de Paulo, irmão Sebastião, e fico pensando, depois de tanto esse homem lutar, depois de tanto esse homem pregar, depois de tanto que esse homem trabalhou, ele olhar para aquelas tantas pessoas que caminhavam ao lado dele, e aqui ele cita várias delas pelo nome. Pessoas que inicialmente demonstravam ter uma fé, demonstravam ter uma fidelidade, mas que diante, mandiva, das primeiras perseguições, fugiram e deixaram Paulo sozinho. Essa é uma atitude, meus amados irmãos, que o ser humano está acostumado a tomar. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, meus amados, os próprios apóstolos de Jesus fizeram o quê? Fugiram. Pedro, meus amados irmãos, acompanhando, vendo Jesus ser esbofeteado e acusado injustamente, negou a Cristo 3 vezes. Uma das atitudes, meus amados irmãos, que a palavra de Deus mais repugna, e nós temos como exemplo disso o próprio Judas, é a traição, o abandono, a falta de perseverança. Quando nós, meus amados, abandonamos uma causa sem justo motivo, por conta de dificuldades, por conta de adversidades, por conta, às vezes, de atitudes que não foram tão favoráveis àquilo que eu gostaria que fosse, eu demonstro uma falta de compromisso tremenda. Porque quem é comprometido de verdade, permanece firme até o fim, ainda que as notícias não sejam boas, ainda que as circunstâncias não sejam as melhores. Mas se eu sou comprometido de fato, eu vou até o fim.
E isso, meus amados irmãos, é na família. Isso é na igreja. Isso é no trabalho. Quantas pessoas às vezes saem do emprego por falta de comprometimento? Ou quantas pessoas às vezes dentro dos seus próprios empregos promovem uma estupenda rebelião por não serem fiéis, obedientes, perseverantes, como de fato deveriam ser, sendo gratos a Deus pelo ganho que o trabalho proporciona e auxiliando os seus patrões naquilo que lhes é necessário. Nas nossas famílias, nos nossos círculos de amizade, às vezes nós auxiliamos tanto uma pessoa ou outra, esperando dela, irmão Edivones, aquela atitude de fidelidade, de companheirismo, de perseverança, e essa pessoa, de uma hora para outra, às vezes nos abandona. E como eu disse, pior que o abandono, às vezes até nos trai. E na igreja, meus amados? Quantas pessoas abandonam as suas igrejas por motivos fúteis, por motivos banais? Traem a sua fé, traem a comunidade que por tantas vezes as auxiliou, e com isso cometem uma atitude que, como eu já disse e volto a repetir, para mim é uma das mais horripilantes que um ser humano pode cometer: o abandono e a traição. Paulo sentiu isso na pele. Paulo sentiu isso na pele. Queira Deus, meus amados irmãos, que nenhum de vocês venha passar por isso. Seja na sua vida profissional, familiar, nos seus círculos de amizade, ou até mesmo dentro da igreja. Apesar de que eu devo reconhecer que dificilmente os irmãos não passarão por esse tipo de situação. Porque a partir do momento, meus amados, que nós nos propomos a trabalhar com seres humanos, irmã Ednete, nós estamos sujeitos a isso a todo e qualquer momento. Nós estamos sujeitos a sermos abandonados no meio do caminho. Nós estamos sujeitos, irmã Ednete, a sermos traídos no meio do caminho. E a nós, meus amados, não cabe praguejar contra essas pessoas. A nós não cabe amaldiçoá-las. A nós, meus amados irmãos, cabe dizer exatamente o que Paulo disse, imitando a Jesus Cristo quando estava na cruz do Calvário. Jesus lá na cruz, irmão Edivones, vendo aquelas pessoas fazerem todas aquelas coisas, injustamente, traindo, abandonando ele, Jesus lá do alto da cruz olha para elas e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Paulo, como bom imitador de Jesus, meus amados, mesmo listando todos esses nomes que o abandonaram, Paulo, meus amados, estava sozinho ali em Roma. Aliás, ele cita aqui que apenas o médico Lucas estava com ele. Todos os outros o abandonaram. E Paulo diz que isto não lhe seja posto em conta. Mesmo sendo abandonado, irmã Edivones, mesmo sendo largado sozinho, traído, Paulo, a exemplo de Jesus, fala: Deus, não leve esse abandono, não leve essa traição em conta para com eles. O abandono, meus amados, é uma coisa terrível. A traição é algo terrível. E o engraçado, meus amados, é que o traidor, aquele que abandona, e que na maioria das vezes dá inúmeras razões para isso, ele abandona um, depois lá na frente ele abandona outro, depois ele abandona outro, porque como diz o velho filósofo Geosimar Ribeiro, jacaré em uma lagoa, jacaré em toda e qualquer lagoa. O traidor de hoje é o traidor de amanhã. O que abandona hoje, também abandonará amanhã. Mas nós não amaldiçoamos por conta disso. Nós entregamos nas mãos de Deus. Porque se há alguém, irmã Ednete, nesta terra que não nos abandona jamais, esse alguém é Jesus Cristo.
E é justamente sobre isso, meus amados, com essa confiança, que Paulo nos fala nos versículos seguintes. Se nessa primeira parte, dos versículos 9 a 16, ele expõe, meus irmãos, essa tristeza por ter visto tantos companheiros o abandonando, o traindo no meio do caminho, nos versículos seguintes, ele vai nos mostrar por quê. Por que, irmão Cleiton Coelho? Por que, irmã Verônica? Que mesmo nós sendo abandonados, por que, irmão Josimar? Que mesmo às vezes nós sendo traídos, por que nós não abandonamos tudo isso e largamos tudo para trás? Paulo vai nos dar essa resposta agora, irmã Rosângela. E olha só o que Paulo nos diz nos versículos seguintes. Mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado, mesmo vendo pessoas em que ele confiava, de repente mudarem de lado e o deixarem para trás. Paulo nos diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe por quê, irmão Adair? Que Paulo não estava preocupado com esses falsários, com esses infiéis, com esses traidores que o abandonaram no meio do caminho? Porque alguém muito maior do que eles o revestia de toda a autoridade e poder, para que ele completasse a sua carreira, combatesse o bom combate e guardasse a sua fé. Deus nunca abandonou a Paulo. Deus nunca nos abandonará. Você pode me abandonar. Às vezes eu posso te abandonar. Mas Deus não nos abandonará jamais. Não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã. Enquanto nós estivermos como seres humanos, pecadores nessa terra, nós enfrentaremos problemas. Nós enfrentaremos dificuldades. Nós enfrentaremos problemas e dificuldades nesta igreja. Nós enfrentaremos problemas e dificuldades lá no nosso trabalho. Nós enfrentaremos problemas e dificuldades lá nos nossos estudos. Nós enfrentaremos problemas e dificuldades lá no meio dos nossos amigos. Mas nada dessas coisas deve ser suficiente para nós abandonarmos a nossa fé. Porque a fé, meus amados irmãos, é a única coisa, irmã Diva, que nos resta quando tudo à nossa volta nos abandonou. A fé, meu caro Josimar, é a única coisa que nos resta quando tudo à nossa volta nos abandonou. E eu concluo a mensagem nesse momento, dizendo a cada um de vocês, encerrando esse nosso estudo maravilhoso das 2 cartas de Paulo a Timóteo. Conselho este que Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo, e que eu hoje como pastor passo a cada um de vocês. Ainda que todos nos abandonem, ainda que todos nos traiam, ainda que tudo ao nosso redor pareça se voltar contra nós, Deus jamais nos abandonará. Feche os seus olhos nesse momento. Não poderia encerrar o culto nessa noite sem dar a você que está aqui nos acompanhando neste culto, você que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, você que está envolvido em tantos problemas e já não sabe mais para onde olhar, você já não sabe mais em que se apegar, você olha à sua volta, parece que tudo está desmoronando ao seu redor.
sua família, seus amigos, seu trabalho, tudo à sua volta parece... Você tem a nítida sensação, assim como Paulo, de que você tem sido abandonado, tem sido traído, tem sido deixado para trás. Você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, talvez você também esteja passando por essa mesma situação. Quantas pessoas têm te abandonado pelo caminho? Quantas pessoas têm te traído? Quantas pessoas que inicialmente demonstraram ser seus amigos, mas que no decorrer do caminho simplesmente se voltaram contra você e te deixaram para trás? Quantas dificuldades ou circunstâncias adversas você tem enfrentado, assim como cada um daqueles que aqui está presente? Eu não sei qual o sentimento que está no seu coração. Eu não sei se você tem se sentido abandonado ou traído. Eu não sei quais as circunstâncias, os problemas que têm envolvido a sua vida até o presente momento. Mas eu quero repetir a cada um de vocês e a você que está nos acompanhando nesse vídeo o que eu já disse anteriormente. Ainda que todos à sua volta te abandonem, ainda que tudo à sua volta pareça contra você, Deus jamais te abandonará. Mas para que esse Deus possa de fato fazer a diferença na sua vida, você precisa fazer uma aliança de fé com Ele. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa a todos os que o buscam. Você não está aqui nessa noite à toa. Você não foi trazido até este lugar hoje em vão. Creia que Deus existe e que Deus pode te recompensar. Faça uma aliança de fé com Jesus, porque só Jesus pode te salvar da condenação do pecado. Só Jesus pode transformar a sua vida. Só Jesus pode apagar do seu coração esse sentimento de abandono, de traição e de solidão que você pode estar vivendo neste exato momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E antes de encerrar este culto, eu quero perguntar nessa noite: há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Há alguém neste lugar que deseja dizer para Jesus: Jesus, até o presente momento eu tenho vivido longe da tua presença, mas agora eu quero fazer uma aliança de fé com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Se há alguém neste lugar que deseja fazer essa oração comigo, levante uma de suas mãos. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Há mais alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos de Cristo? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Nós não estamos te convidando para poder fazer uma aliança com uma instituição, com uma denominação eclesiástica. Nós estamos te convidando a fazer uma aliança com Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Você não deve ser motivado por persuasão de palavra. A palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se você nesse momento está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, não resista ao Espírito de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus?
levante uma de suas mãos, sem covardia, sem timidez, sem medo. Diga para Jesus: Jesus, eu sou do Senhor e eu quero dizer isso publicamente nessa noite. Levante uma de suas mãos, entregue a tua vida para Jesus. Essa é a melhor decisão que um ser humano pode tomar na face da terra. Essa mensagem também serve para aqueles que um dia já se decidiram por Cristo, mas que acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com a igreja, você também terá a oportunidade nesse momento. Você deseja se reconciliar com Jesus? Você deseja voltar para os braços do Pai? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela foi pregada. Você teve a oportunidade de dizer em alto e bom som: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ainda que todos à sua volta te abandonem, Deus jamais te abandonará. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Obrigado, ó Pai, por essas duas vidas que se entregaram, meu Pai, diante da Tua presença. Que essa decisão, meu Pai, de fato possa ter sido sincera. E que o Senhor, meu Pai, possa acompanhá-los por onde quer, meu Pai, que eles forem. Dando-lhes a certeza de que a melhor decisão que um ser humano pode tomar foi aquela que eles tomaram nesta noite. Leva-nos agora, Pai, de volta aos nossos lares. Conceda-nos, meu Pai, uma noite de paz e tranquilidade. E abençoe também, meu Pai, toda esta semana de cada um de nós na Tua presença, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, por onde quer que nós venhamos a passar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei.
Jesus.